O objetivo das TVs Assembleias é transmitir as sessões legislativas e, além disto, exibem programação extensa e variada, com jornais diários, entrevistas, debates, além de programas culturais. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da NET, canal 61.4 na TV Digital, canal 361.4 da Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma satisfação tê-los conosco. Dando prosseguimento a essa série de entrevistas que nós estamos realizando com os destaques do Ceará, os vencedores das nossas promoções, para aqui só vêm os vencedores, políticos, profissionais e empresários. Nós estamos tendo a grande satisfação de receber hoje no nosso programa, esse que é o último programa do ano de 2012, programa de número 92, que tem um apoio cultural da Sal e Brasa, Churrascaria e Gourmet, a nossa prefeita Luiziane Lins. A prefeita é do conhecimento de todos vocês, tem uma agenda muito cheia, já há algum tempo nós tentávamos trazê-la aqui, mas ela não pôde vir, mas hoje ela foi muito atenciosa, nós estamos nos últimos dias da sua administração, ela deve estar com 1001 mais vezes no nosso convite, e eu fico muito feliz, prefeito, em recebê-la, praticamente no penúltimo dia da sua administração, já que amanhã, dia 31, a senhora cumpre o seu último dia dos 8 anos do seu mandato. Eu queria inicialmente, prefeita Luiziane, que você fizesse um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Bom, em primeiro lugar, queria aqui dar um grande abraço aqui a todos os telespectadores que assistem o programa Destaques do Ceará, com essa grande figura que é o Roberto Farias. Agradecer o convite, é uma honra para mim também estar aqui. De fato, a correria é grande, mas a gente sente alegria, principalmente porque você, Roberto, vem fazendo história no Ceará, inclusive promovendo momentos importantes para que a sociedade olhe para os seus líderes e possa, de fato, saber quem é que realmente está dando conta do recado, ao que se propõe fazer. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí pelos eventos e parabéns também pelo programa. Então, eu gostaria primeiro de dizer que eu começo dizendo sempre que nós estamos deixando uma cidade completamente diferente da cidade que eu recebi em 2005. Desde as questões de 500 milhões de reais de restos a pagar, que foi a dívida que eu recebi à prefeitura, e praticamente zero de recursos de projetos captados os recursos, como foi o caso de forma específica de praticamente zero de contração de empréstimo para realizar grandes projetos. Vou deixar a prefeitura, estou deixando a prefeitura saneada. Nesses últimos dias, inclusive, estamos tentando fechar, né, por isso essa grande correria, tentando fechar, de fato, os últimos detalhes para deixar a prefeitura saneada, bem como nós estamos deixando, que é o que é mais importante, mais de R$1 bilhão de recursos captados. Então, nós hoje temos aí projetos, como é o caso do projeto da Nova Beira-Mar, um projeto que veio de um concurso nacional de ideias, um projeto que já foi todo praticamente aprovado pela sociedade e que quem ganhou foi, inclusive, o arquiteto Fausto Nilo, Muratori, e um projeto que já está licitado, e nós já até começamos a obra. Então, isso significa que nós temos aí, só para o projeto da Beira-Mar, já 204 milhões de recursos captados. Para o projeto da Praia do Futuro, que nós já iniciamos, onde nós vamos requalificar todas as vias, nós vamos deixar cerca de 80 milhões de reais de projetos captados pela CAF, que é a Central Andina de Fomento. Da mesma forma, vem aí o Transfor 2, que nós já estamos deixando praticamente já todo o processo executado. O Transfor 1 já foi todo executado, nós estamos agora indo para a segunda fase do Transfor 2, que vai ficar recurso em caixa. Também estamos deixando recurso em caixa para a realização do projeto Aldeia da Praia, do Serviluz, onde a gente também captou, através do PAC 2, cerca de 80 milhões de reais para realizar o grande projeto de urbanização daquela área. Estamos também deixando recursos relativos também
a urbanização da encosta do Morro de Santa Terezinha, a Praça 31 de Março, que também tem recursos captados para a sua realização, e alguns outros projetos, como é o caso do Drenurb, que o Drenurb tem 90 milhões do BNDES captados, nós iniciamos, que é um projeto que vai deixar Fortaleza com o dobro da drenagem urbana que hoje ela apresenta. Então, eu posso dizer a você que, financeiramente, a cidade é totalmente diferente da cidade que eu recebi. E do ponto de vista político, cultural, social, ainda mais. Aí eu falaria aqui de várias políticas em várias áreas, resumindo as principais. Nós saímos aí de um processo da escola pública aqui ser um problema grave. Matricular aluno na escola era problema de polícia. Hoje nós temos uma escola pública de qualidade, uma escola pública que foi completamente reformada na sua estrutura física. Nós eliminamos de 155 anexos, nós eliminamos, hoje nós temos menos de 40 escolas chamadas anexas, e essas que estão aí em condições total de uso, merenda escolar, transporte gratuito para os que moram longe da escola, merenda escolar de qualidade, agenda, fardamento escolar de qualidade. Os professores hoje com plano de carreira, que era uma ideia, um sonho dos professores, hoje os professores ganharam, no nosso governo, 80% acima da inflação de ganho real. Tivemos aí, também na educação, a inclusão dos portadores de deficiência, que saíram em torno de 120 para hoje, mais de 2.500 que estão estudando na própria rede escolar. Entre escolas construídas, reformadas e escolas adquiridas por nós chegamos a praticamente 100% de todas as escolas reformadas, adquiridas, e só construída nós temos 41 escolas padrão MEC e mais 30 e tantas outras que foram, 39 outras que foram adquiridas da iniciativa privada e foram todas organizadas. Na saúde também não fica longe, apesar da saúde ser um problema do Brasil. Saúde é um problema nacional hoje, todo canto tem problema. A gente fala tanto aí da saúde de Fortaleza, mas eu tive também, todos nós tivemos a informação de que as 2 primeiras crianças que nasceram no Hospital da Mulher eram do interior do estado. Quer dizer, a saúde também não vai muito bem no interior do estado do Ceará, ao ponto de que as mulheres estão vindo para parir em Fortaleza. Né? Então, hoje, praticamente 80% hoje do Hospital da Mulher é ocupado por pacientes do interior do estado. E o IJF já sofre com isso. Então, saúde também. Abertura dos postos no terceiro turno, nós fizemos pelo menos a metade. Fizemos também, nos postos de saúde, concurso para médico, enfermeiro e dentista. Pela primeira vez passou-se a ter dentista no sistema público de saúde municipal. Não existia concursado na rede pública. Abrimos 3 centros de especialidades odontológicas. Hoje, o cidadão não tem mais apenas que optar entre arrancar o dente, ou ficar banguelo, ou não. Hoje ele tem condições hoje de fazer tratamento dentário, de órtese e prótese. Na Álvaro N, no Céu Floresta, nós estamos deixando aí um centro de especialidade odontológica, que inclusive faz prótese, tem uma central de prótese, para evitar a vergonha que o nosso povo tinha que passar de dentadura virar voto, ter que vender o voto por dentadura. Hoje é direito nessa cidade. Então, falaria da saúde, a construção do maior hospital de referência da saúde da mulher de Fortaleza e do Brasil, que hoje é o Hospital da Mulher, que a presidenta Dilma visitou, você esteve presente também agora nesse mês de dezembro, você esteve presente lá conosco. Enfim, falaria também da assistência social, nós saímos aí de 95 mil cadastros do Bolsa Família para hoje 204 mil famílias cadastradas, porque nós ampliamos em 14 o número de novos CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e os CRAS, que são Centros de Referência da Assistência Social. Nós aumentamos e capilarizamos na cidade toda. Criamos a Secretaria de Assistência Social, criamos a Secretaria de Cultura, só tinha uma fundação que cuidava de tudo. Fizemos uma política cultural que vai desde a política dos editais, a política do pré-carnaval, do carnaval, do aniversário da cidade, do Réveillon, que está essa polêmica tão grande aí, mas que, de fato, era muito complicado para o governo municipal fazer, tendo em vista que eu estou finalizando o meu governo, é uma festa que nós criamos com muito carinho, com muito amor. Eu briguei com muita gente para fazer essa festa, você sabe disso. Ano a ano era crítica, mas eu tinha certeza que estava no rumo certo. Não é à toa que hoje é o maior produto turístico do Ceará. E aí eu espero que o próximo prefeito mantenha essa política de fazer o Réveillon de Fortaleza como uma festa para o povo da cidade, que agrada também ao turista. Então, eu podia falar aqui para você de várias áreas. O transporte público, garantir a menor tarifa de sistema integrado do Brasil durante todos os 8 anos de governo, garantir
A meia passagem hoje é uma coisa completamente consolidada, a meia passagem para os estudantes, pagando a carteira da rede pública federal, municipal e estadual, que a prefeitura paga. Os portadores de deficiência hoje têm gratuidade no sistema, são 12 mil portadores de deficiência, com cerca de 70% com acompanhantes que têm gratuidade na passagem de ônibus em Fortaleza. Instituímos a tarifa social aos domingos, foi uma novidade do nosso governo. Temos a hora social, que 2 horas por dia a passagem é reduzida, né? E temos aí, de fato, hoje, uma política de transporte público em Fortaleza, com a integração temporal, que cada dia mais avança. Então, eu acho que nós, nesses setores básicos, construímos o maior projeto de habitação popular que Fortaleza já viu, eliminamos mais de 17 áreas de risco. Cada ano, antes do nosso governo, eu era vereadora, deputada, fiscalizava, aumentava a área de risco. Nós estamos reduzindo o número de área de risco com construção de habitação popular que o nosso governo iniciou. E fizemos grandes obras. Vila do Mar é uma, que inclusive eu tive a alegria de, nas suas publicações, o Vila do Mar constar como uma urbanização maravilhosa, que é uma vista linda, que você teve essa sensibilidade para perceber e para brindar a cidade com aquela publicação. Temos aqui, é uma obra de 5,5 km no Pirambu, no povo que mais precisava da cidade, uma orla abandonada praticamente pela cidade de Fortaleza. É a verdadeira beira-mar da Zona Oeste. Exatamente. E que durante muito tempo ali servia apenas para violência, para desova de cadáveres, porque aquilo ali era um local que ninguém transitava por lá. Então foi um brinde que nós oferecemos à cidade. Além do Hospital da Mulher, como eu falei, temos aí a Praia de Iracema completamente requalificada. Quem sabe a Praia de Iracema era uma nesguinha de calçada que estava completamente destruída, corroída pelo mar. Hoje temos um calçadão amplo, com enrocamento, com o nosso o chamado Pier da Rui Barbosa. Temos aqui o Pavilhão Atlântico, que nós vamos estar inaugurando esses dias. Temos o Estoril, que inauguramos esses dias também. Temos aí várias obras que foram feitas para poder requalificar toda aquela área da Praia de Iracema, né? Recuperamos o passeio público, voltamos para o Paço Municipal, que estava totalmente condenado e destruído. Fizemos o estádio Presidente Vargas, em 1 ano e 6 meses nós demos aquele estádio maravilhoso de volta para o povo, completamente modernizado. Então, assim, você diz, fazer um balanço do governo, talvez seja falar de muito mais coisa, porque aí eu vou dizer, fizemos uma política de direitos humanos, hoje nós temos política para as mulheres, hoje como centro Francisca Clotilde, que é um centro de referência às mulheres que funciona no Benfica, temos uma casa-abrigo, que só tinha uma no Ceará inteiro, hoje Fortaleza tem uma casa-abrigo para as mulheres vítimas de violência. Hoje nós temos política para a juventude, inauguramos o primeiro CUCA, e agora em dezembro, inauguramos mais 2 CUCAs, que é o CUCA da Regional 5 e o CUCA da Regional 6, que foi o CUCA Chico Anísio e o CUCA Luiz Gonzaga, que nós acabamos de inaugurar nesses dias. Então, hoje tem uma política de juventude, tem um caminho, tem o equipamento que dá certo, né? Isso para nós foi importante. As praças da juventude que nós construímos, tem hoje uma praça na Serrinha, tem uma praça da juventude que está sendo terminada agora na Granja Portugal, tem a Praça da Juventude do Bom Sucesso, tem a Praça da Juventude do Dendê, né? A da Serrinha na chamada Praça da Cruz Grande, que é um espetáculo ver aquela juventude toda, ter para onde ir, ter política para, de forma efetiva, ter espaço público para poder ser gente, para poder se exercitar, para poder ser feliz. Então, eu olho para trás e digo, eu cumpri meu papel. Eu, de fato, lutei para construir essa Fortaleza bela que a gente tanto fala, a gente tanto sonha, que a gente diz o seguinte, ela é uma cidade que precisa ser construída, ela é uma construção diária. A Fortaleza Bela é uma construção diária entre o poder público e a população. Então, eu saio com o sentimento, Roberto, de dever cumprido. Sei que cada vez mais a gente quer, sempre isso, é natural do ser humano, sempre querer mais, a gente quer evoluir, a gente quer melhorar, mas eu acho que o caminho foi todo trilhado e o gestor que vier, ele só não continua nesse mesmo caminho se ele não quiser. Pode ter certeza que nós fizemos o melhor e eu saio feliz e saio animada aí com o futuro, porque eu acho que ele foi bem plantado, bem semeado e só não vai aproveitar se o gestor que me substituirá amanhã, ele não quiser. Mas se ele quiser, está tudo direitinho, tem até dinheiro em caixa para fazer os projetos e aí a gente vai agora fiscalizar para saber se eles serão bem feitos. Bem, meus amigos, nós vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Antes da virtualização,
corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. São usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje no nosso programa de número 92, o último do ano de 2012, conversando com a prefeita Luiziane Lins, que durante 8 anos administrou a nossa cidade. Prefeita, a senhora, na ânsia de falar nas suas realizações, que foram muitas, e que eu várias vezes cheguei a dizer para a senhora, cheguei a dizer para os seus assessores, dizer na minha festa, que eu conhecia o seu trabalho e notava que ele era pouco divulgado. Mesmo porque você fez muitos trabalhos que não aparecem. Essa questão das enchentes, que você combateu tanto. Quer dizer, trabalhos que não apareciam e não havia divulgação. Então, a senhora, nessa ânsia, eu lhe fiz uma pergunta, você respondeu outra. Mas não tem problema, você fez um resumo da sua administração e agora eu quero que você faça um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Como é que você chegou à prefeitura? Bom, Roberto, de fato, falei mais da cidade do que de mim. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, já fiz muita coisa. Comecei tudo de forma muito precoce. Eu, terminando os estudos, entrei na universidade. Inicialmente, eu entrei na Universidade Estadual do Ceará. Olha que coisa interessante. Comecei a cursar o curso de Ciências da Computação na UES, né, no Itaperi, né? E aí fiquei durante 6 meses, 1 ano nesse curso, e aí vi que, embora gostasse muito de matemática, sempre gostei muito de matemática, vi que estava faltando alguma coisa. Aí foi quando eu fiz vestibular na Universidade Federal do Ceará para o curso de jornalismo, comunicação social com habilitação em jornalismo, que é o que tinha na universidade à época. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo período, recém-completado 18 anos, eu também pude fazer o concurso público para fiscal de limpeza e urbanização da cidade de Fortaleza, que foi um concurso da Enlurb. Inclusive, nós somos colegas enlurbianos. Exatamente, né? Eu fui presidente da Enlurb. Exatamente. E eu entrei com 18 anos na Enlurb para ser funcionária pública municipal, do qual eu fiquei durante 10 anos. Nesse mesmo período, eu também, fazendo comunicação social na UFC, mas eu já tinha participado do movimento estudantil já desde quando fiz a UES, mas aí na UFC eu comecei o movimento estudantil presidindo o Centro Acadêmico de Comunicação Social Tristão de Ataíde, que era o da UFC. Logo em seguida, fui vice-presidente do DCE da UFC e depois presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Ceará. Nesse mesmo período, eu fazia um monte de coisa, além de já estava trabalhando, tinha universidade, cursava, né, o curso de comunicação, era presidente do Centro Acadêmico, depois presidente do DCE. Eu também, nessa época, me envolvi com o movimento cultural. Eu fui autora de alguns vídeos, eu fui secretária regional da Associação Brasileira de Vídeo Popular, a BVP. Nesse mesmo período, eu fiz vários cursos de fotografia, né? Dei aula também. Desde esse tempo que você era inquieta. Eu dei aula, entre 20 e 24 anos, eu dei aula no Colégio Batista Santos Dumont. Eu implantei o curso de fotografia e dava aula para crianças, nessa faixa de entre 10 e 12 anos.
Tanto é que agora, quando eu vejo os rapazes e as moças e diz, você foi minha tia, você foi minha professora, eu digo, ai meu Deus, o tempo passou, né? Então, fui professora do Colégio Batista. Na mesma época também estava envolvida com o movimento sindical, porque eu logo em seguida passei no concurso. Assim que eu terminei o curso, eu passei no concurso para professora substituta. Fiz 3 concursos na universidade, 2 para substituta que eu passei e 1 para professora efetiva que eu passei hoje. Eu sou professora efetiva, mas sou licenciada. Aí, nessa mesma época, eu fui eleita vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, tinha passado pela Secretaria Estadual de Juventude do PT, eu fui secretária estadual de Juventude do PT, porque assim, eu me filiei ao PT quando? 89 é a campanha do Lula. Eu conheço o Lula com 18 anos, conheço o Lula em 89. Quando em 90 eu me filio no PT, que foi o único partido político que eu me filiei em toda a minha vida. Então, a partir daí, já afiliada ao PT, eu começo a exercer alguns cargos. Fui secretária estadual de Juventude do Partido dos Trabalhadores, depois fui secretária estadual de Mulheres do PT, depois fui presidente do Diretório Municipal do PT. Nessa mesma época, ingressei junto ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Isso, quando eu estava presidindo o DCE, eu também fui coordenadora, chamava Diretora Regional Executiva da União Nacional dos Estudantes. Eu fui também da União Nacional dos Estudantes, quando o Lindbergh Farias era presidente, teve toda aquela luta do Fora Collor, etc, etc e tal. Após isso, vereadora, né, 2 mandatos, ainda dei aula durante todo o meu mandato, os meus mandatos de vereadora na Universidade Federal de Ceará, como professora, e logo em seguida fui eleita deputada estadual também pelo Partido dos Trabalhadores, na época sendo a mulher mais votada, foi a 3ª mais votada em geral e foi a primeira mulher mais votada naquele ano, né, que foi o ano de 2002. Eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa durante esse período. Quando eu estive na Câmara, eu fui presidente da Comissão de Educação e fui também presidente da Comissão da Mulher, da Criança e da Juventude, né? E depois, na Assembleia, fui, como eu disse, presidente da Comissão de Direitos Humanos e fui também membro da Comissão de Agropecuária e Recursos Hídricos. Logo em seguida veio a disputa para a Prefeitura, né? Eu, como deputada, disputei a Prefeitura de Fortaleza em 2004 e fui reeleita, foi a maior cidade do Brasil que reelegeu no primeiro turno uma mulher. E um homem também, na verdade, foi geral, foi a cidade maior cidade que não teve segundo turno. Foi Fortaleza. Fui reeleita em 2008 e agora estou saindo, terminando o mandato no ano de 2012, feliz por ter servido essa cidade. Perfeito. Prefeita, a senhora, quando ganhou a primeira vez, a senhora praticamente ganhou a eleição sozinha, porque até o PT era dividido naquela época. Eu me lembro que teve figuras do PT nacional que vieram aqui fazer campanha para o Inácio. Então, na época, a senhora tinha uma facção do PT, mas conseguiu ganhar a eleição. Logo depois que a senhora ganhou, evidentemente, o PT uniu-se, passou a apoiá-la, e depois a senhora também compôs com todo o pessoal da esquerda, e 2 anos depois, toda essa estrutura elegeu o governador Cid Gomes, derrotando o Lúcio Alcântara. Inclusive, a senhora, na ocasião, indicou o Francisco Pinheiro como vice-governador. A aliança de vocês continuou. O governador Cid Gomes depois apoiou a senhora na segunda eleição, né? O grupo ainda continuava todo unido. E somente agora... Apoiei ele em 2010, na eleição seguinte. Isso. Eu apoiei por 2 vezes. Exatamente. E somente agora, no final da sua administração, faltando 6, 8 meses, é que houve essa ruptura. Eu lhe pergunto, na sua opinião, o que é que você fez de certo e o que é que a senhora fez de errado em todo esse período da sua administração em termos políticos? Olha, eu acho que a política é difícil você apontar para si mesmo o que foi erro, o que foi acerto, porque também as coisas não dependem só de você, as coisas dependem da conjuntura, como diz o Marx. Marx dizia que as condições objetivas, né, as pessoas, elas são frutos também das condições objetivas que estão postas no momento. Então, a história é feita assim. Ela não é feita só da nossa vontade pura e simples, né? Tem uma série de circunstâncias históricas que precisam estar postas. Então, eu acho que, desse ponto de vista, eu fiz correto. Talvez a coisa que eu fiz, que eu talvez devia ter, talvez, tido mais cuidado, assim, porque eu fui muito crente na composição dessa aliança em 2006, quando o então governador Cid Gomes chegou para me pedir o apoio, já que ele não tinha o apoio, na época, nem do próprio irmão, na época, o
o ex-governador Ciro Gomes, que na época ia apoiar o Lúcio Alcântara. Então, quando ele me pediu apoio em 2006, ele disse que só iria ser candidato a governador se tivesse o apoio do PT. E eu fui sair costurando isso dentro do PT, porque acreditei de forma muito franca, muito nessa aliança. E eu acho que me senti agora, principalmente do ano passado para cá, com vários ataques que eu sofri, do Ivo, do Ciro, do chefe da Casa Civil, do governador, né, que era um processo de desgaste, de desconstrução, de acusações pessoais, de críticas rebaixadas e tudo, que culminou com a ruptura da aliança quando eles decidiram lançar o candidato Roberto Cláudio, sendo o candidato da família Ferreira Gomes, em especial era o candidato que o Ciro defendia e, na minha opinião, assim, a decepção, a tristeza foi do Cid ter se submetido à vontade do irmão e não ter procurado dialogar mais com o PT, porque, afinal de contas, a gente era aliado até então, e como aliada você deve ter acompanhado, sempre tive uma relação muito grande de respeito. Nunca, mesmo sendo atacado de todas as formas, nunca ofendi pessoalmente nenhum deles, porque eu acho que a gente tem que dar exemplo na política, principalmente para a juventude, de que a gente faz política grandiosa. A gente faz política onde você critica, você pode ser dura, você pode ter suas posições, mas você pode fazer tudo isso com respeito. E na discussão ideológica, na discussão de ideias, e jamais na discussão pessoal de desqualificação, ou de crítica injusta, ou de agressividade, né? Ou coisas que... falta de respeito mesmo. Eu acho que eu sou militante de direitos humanos, então eu carrego comigo uma máxima que é muito forte, que é o seguinte: as pessoas, independente de quem sejam, independente do que você sente por elas, elas merecem respeito porque elas são seres humanos que aqui estão, independente da classe social, da cor, da orientação sexual, da idade, independente de qualquer coisa, as pessoas são senhoras de seus próprios direitos. E isso é uma questão inalienável da humanidade. Então, isso aí, nós lutamos a vida toda para a gente hoje ter esse direito. Então, não admito que na política haja um rebaixamento da crítica, haja um achincalhamento pessoal, haja esse tipo de coisa. Para mim, eu nunca fiz, nem para o meu pior inimigo político, e jamais farei, ou pelo menos não vou lutar, a gente não pode dizer disso, nunca farei, né? Mas vou lutar para que eu continue com esse jeito de ver a política, de uma forma em alto nível. Mas a senhora concorda que durante o período em que vocês estiveram juntos, o governador lhe deu muito apoio, né? Isso aí a senhora ele deu concorda, apoio, né? Eu concordo no apoio em 2008, que ele me deu, né? Objetivamente. Não, durante a sua administração também, né? Mais ou menos, Roberto, porque na verdade ele até queria dar, mas só que depois deu o segundo escalão para baixo, sempre foi muito conflituosa a relação. Sim, mas isso só no final da sua administração, na segunda metade. No segundo governo dele, digamos assim. A partir do segundo governo já havia uma dificuldade no trato das coisas, não dele. Eu sempre tive uma relação, daí a minha tristeza, sempre tive uma relação pessoal muito boa com o Cid. A gente sempre foi parceiro de ligar, de conversar, mas aí foi havendo um processo de distanciamento, as pessoas que estavam no entorno dele faltaram por várias vezes com desrespeito à minha pessoa. Então, assim, eu acho que isso não é coisa de aliado. Eu nunca deixei os meus secretários, enquanto eu fui aliada, falarem mal do Cid, e nem jamais tive um comportamento cínico de dizer, mas eu não tenho nada a ver com isso, é o fulano, sabendo que eu sou o chefe do fulano e que o fulano não pode dizer o que quer, porque, afinal de contas, a pessoa tem uma aliança. Então, eu acho que isso aí me doeu. Mas, assim, no mais, eu acho que faz parte da vida arriscar. Se existe uma coisa que eu não tenho medo é de viver e nem de arriscar. Eu até tenho medo, como todo ser humano tem medo, a gente tem medo, né? Medo é uma coisa que faz parte da essência humana. Mas isso não me paralisa, assim, não é isso que me faz arriscar, apostar, acreditar nas pessoas. Aí a gente tem os encantos e tem os desencantos. E eu lhe pergunto, e para o futuro, quais são os seus planos? Eu antevejo, por exemplo, o governador Cid já declarou apoio à presidenta Dilma. E eu sei que você vai estar ao lado da presidenta Dilma. Então, eu acho que daqui a 2 anos vocês estão novamente juntos no mesmo palanque e eu torço por isso. Então, quais são os seus planos para o futuro, Luiziane? Olha, eu tenho ainda a presidência do PT até novembro do ano que vem, né? Eu vou estar presidindo o PT do Estado do Ceará. Vou, de fato, buscar também, eu preciso estudar para... Eu fazia, mas esqueci de dizer isso também, eu tenho especialização, mas eu fazia mestrado em filosofia contemporânea com o professor Manfredo Oliveira, o padre Manfredo. E acabei sendo jubilada. Foram 8 anos que eu tive que largar,
Enfim, eu tenho que fazer o meu mestrado, o meu doutorado, e eu pretendo tirar um tempo para estudar para essas provas. Então, eu devo fazer isso. Então, vou ficar com o pé em Fortaleza e um pé fora daqui, para mim também ter tempo para estudar e me dedicar a algumas coisas que há muito tempo eu não faço. A ler, a poder ter tempo para ficar com meu filho, né? Eu tenho um filho de 13 anos, um menino maravilhoso, mas que, de fato, ele sofre como o que todas as mulheres, aliás, os filhos das mulheres que trabalham ou das mulheres que têm alguma vida pública, que é a ausência, né? Nem sempre está presente, mas eu acho que, acima de tudo, eu vou agora dar uma olhada para a minha essência, para mim mesma, porque eu estou nessa confusão, nessa luta em defesa do povo há muitos anos. Comecei muito cedo. Você bota aí, Roberto, 16 anos de vida pública institucional, vereadora, deputada e prefeito 8 anos, mas você bota aí pelo menos 4 anos de movimento social, né, que eu passei pelo movimento estudantil, pelo movimento sindical, pelo movimento cultural. Então, aí foram 20 anos da minha vida. Então, eu acho que talvez agora eu precise um pouco fazer algumas coisas que eu estou devendo para a vida. E se a presidenta Dilma lhe convidar para uma função mas aí a nível isso é federal? o futuro. Não se fala de futuro. Eu estou agora terminando esse governo, último dia. Então, por enquanto, eu estou falando do dia ainda de hoje. A partir de amanhã é outra história. Prefeito, eu queria aproveitar a ocasião e colocar aqui as nossas câmeras, o microfone à disposição, para a senhora fazer uma saudação ao povo de Fortaleza. Bom, queria deixar um grande abraço a todo mundo, queria desejar um 2013 cheio de alegria, cheio de sucesso, cheio de paz. Queria me solidarizar com todos aqueles que estão passando por dificuldade de alguma natureza nesse momento. Bola para frente, a vida exige da gente, a gente ter coragem para a gente enfrentar esses desafios. Espero que todo mundo passe em paz, sem violência, e dizer que conte comigo aonde eu estiver, certamente Fortaleza e o povo dessa cidade vai estar no meu coração. Então, podem contar comigo, porque eu estarei sempre servindo a nossa cidade, a nossa Fortaleza, e sempre torcendo que ela continue sendo construída dia a dia por esse povo maravilhoso, por essas mulheres guerreiras, construindo a Fortaleza bela, que é o sonho de todos nós. Bem, prefeito, eu queria lhe agradecer a sua presença. Obrigada. Muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa vai ao ar no domingo, às 19 horas, com reprise na segunda-feira, às 7h30 da manhã. Depois nós vamos colocar no YouTube. É o único programa da televisão cearense que vai para o YouTube. Essa sua entrevista vai para o mundo todo. Muito bem. Vai ficar lá durante muito tempo. Eu vou lhe dar também uma cópia do DVD dessa entrevista para que você possa depois mostrar os seus amigos. Muito obrigado a todos. Um ano novo muito bom de 2013 para todos. Que o prefeito Roberto Cláudio faça uma boa administração. Eu tenho certeza que esse também é o desejo da prefeita Luiziane, porque os políticos como ela, e de boa visão, torcem para que as coisas dêem certo. De modo que a todos vocês, muito obrigado. Esse programa teve o apoio cultural da Sal e Brasa Churrascaria. Um grande abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.